Boa tarde, crianças. A atividade de hoje é nesse livro de língua portuguesa, Prova Brasil, páginas 71, 72, 73 e 74. Então, vamos para as atividades. Então, nessa atividade, nós vamos falar sobre textos de divulgação científica e rótulo. Então, aqui nesse quadrinho azul, está explicando o que são os textos de divulgação científica. Então, os textos de divulgação científica têm o objetivo de informar o leitor que não é especialista sobre pesquisas e descobertas científicas. Por isso, sua linguagem é simples e direta. Então, aqui tem um texto de divulgação científica, tá? Então, para que ele serve esse texto? Então, ele serve para informar o leitor que não sabe muito sobre o assunto, sobre um determinado assunto de curiosidade ou de uma descoberta, tá? Uma pesquisa que foi feita. Então, esse texto aqui, ó, ele vai falar sobre carboidratos devem ser a base de qualquer dieta. Então, vocês vão ler esse texto para responder as questões. Então, ó, questão 2. Conheça duas definições da palavra dieta. Então, o que é definição? Definição é o que significa a palavra. Então, aqui tem a primeira definição e a segunda definição. Essas definições geralmente são encontradas em dicionários. Então, dicionários ou na internet ou no livrinho dicionário, tá? Então, tem duas definições, a número 1 e a número 2. A pergunta é, qual dessas definições explica a palavra dieta usada no texto? Então, aqui no texto é usada a palavra dieta. Será que essa palavra dieta se refere a essa explicação número 1 ou essa explicação número 2? Vocês vão escrever aqui, ó, no ou 1 ou 2, tá bom? Questão 3, tá na próxima página, 72. Segundo o texto, que tipo de alimento deve ser consumido em maior quantidade? Então, aqui no texto, está explicando sobre um alimento que deve ser consumido em maior quantidade. Vocês vão escrever o nome desse alimento. Por quê? Então, qual é a explicação que o texto dá para se consumir esse alimento em maior quantidade? B. Dê exemplos de alimentos ricos em carboidratos. Então, vocês vão dar exemplos, escrever o nome de alimentos que são ricos em carboidratos. 4. Depois dos carboidratos, que alimentos devem ser mais consumidos? Então, no texto também fala que o carboidrato é o que deve ser mais consumido, mas ele também fala de um outro alimento que depois do carboidrato deve ser mais consumido. Vocês vão escrever o nome aqui. 5. Que alimentos devem ser consumidos em menor quantidade? Então, no texto também diz quais os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Vocês vão escrever a resposta. Depois aqui, ó, relacione os alimentos às quantidades diárias em que devem ser consumidos de acordo com o texto. No texto, ele diz sobre os alimentos e as quantidades que devem ser consumidas por dia, diária por dia, tá? Então, aí vocês vão ligar quais desses daqui devem ser consumidos em pouca quantidade, quais desses devem ser consumidos 200 gramas, quais desses devem ser consumidos de 6 a 11 porções e quais desses devem ser consumidas 3 unidades, tá? É só ligar. Na página 73, vai explicar aqui no quadrinho azul o que são rótulos. Então, ó, o rótulo está presente na embalagem de produtos. Ele contém informações importantes para o consumidor, como marca do produto, conteúdo da embalagem, peso, fabricante, endereço do fabricante, data de validade do produto e etc. Então, 7.
Vocês vão observar este rótulo de um pão de forma. Então, aqui é o rótulo, tá explicando o que são cada uma das informações. Aqui também é o rótulo de baixo, também tá explicando o que são cada uma das informações. E esta parte aqui, ó, do rótulo, ela está reproduzida aqui em tamanho maior para que a gente consiga ver da melhor forma, tá? Então, prestem bastante atenção. Aqui na página 74, vocês vão responder sobre esses rótulos, tá? Primeiro, leiam aqui, ó, no quadrinho vermelhinho, o que fala sobre as tabelas. As tabelas são essas daqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que fala aqui, ó. As tabelas presentes nos rótulos de alimentos trazem as informações nutricionais do produto e ajudam o consumidor a conhecer o alimento que vai ingerir. Ingerir é comer, tá? Questão 8. A tabela informa os nutrientes de quantas fatias de pão. Então, vocês vão aqui na tabela e vão procurar sobre quantas fatias de pão tá falando. Eu vou colocar a quantidade aqui, tá? 9. Como saber a quantidade de nutrientes ingeridas em apenas uma fatia de pão? Então, aqui tá informando a quantidade de mais de uma fatia. Como que eu vou fazer se eu comer apenas uma fatia para eu saber quantos nutrientes que eu consumi? Pensem para responder, tá? 10. Releia esse trecho que está na parte inferior da tabela. Então, aqui está escrito assim, ó. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. As palavras seus e suas referem-se ao, tá? Então, ó, seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Então, aqui, será que está se referindo ao pão de forma, ao vendedor do pão de forma, ao fabricante do pão de forma ou consumidor, isto é, quem vai comer o pão de forma, tá? 11. De acordo com a tabela e com o texto de divulgação científica, o pão de forma está entre os alimentos que devem ser mais consumidos diariamente ou devem ser menos consumidos diariamente. Então, lá na página 71, tinha o textinho explicando que deve ser consumido mais vezes, né? E também os que devem ser menos consumidos. Será que o pão de forma é o que deve ser mais ou menos? Tá? Pensem para responder. Vocês vão assinalar apenas uma resposta. E depois responder a última pergunta aqui, ó. Segundo a tabela, qual é o nutriente presente em maior quantidade no pão de forma? Então, aqui, ó, tá? Vocês vão ver o que tem maior, qual é o nutriente que tem em maior quantidade, tá? Vocês vão ver esses valores aqui, ó. Tá? Para ver qual que é o que tá maior, tá? Prestem atenção no que tá na frente aqui, ó. Gramas e miligramas. O que é maior, grama ou miligrama? Tá? Pensem bem, nós já vimos isso em matemática. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Tá bom? E aí, o que vocês acharem que tem maior quantidade no pão de forma, vocês vão olhar o nome aqui, ó, e vou escrever o nome do que tá aqui, tá bom? Então, pensem bem para responder. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Boa atividade.